Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E no programa de hoje chegamos nos momentos finais da vida de Cristo, em que ele é julgado e condenado, mas mesmo assim se mantém firme para salvar a humanidade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus nesse dia especial. A nossa gratidão por você estar conosco ao longo dessa temporada especial em que estamos estudando o Evangelho de Marcos. E a gente tem tido, não é, a companhia de pessoas muito queridas, pastores especiais, os quais eu apresento a você mais uma vez. Aqui à minha esquerda, o pastor Odail, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, 11 semanas juntos, né? E agora o coração acelera com o que vem pela frente, assuntos extraordinários. É verdade. Pastor Natal, que bom ter você, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez, é muito bom estar aqui e estamos todos aprendendo cada vez mais sobre a Palavra de Deus no livro de Marcos. Amém. Pastor Gustavo, que bom ter você mais uma vez, meu querido. Que privilégio para mim estar com vocês aqui estudando a Palavra de Deus, mais uma semana. Privilégio nosso, Gustavo. Eu estou vendo aqui do seu lado, tem ali... O que tem aí do seu lado aí? Fala pra gente. Um presente para os meus... Sim. A gente é amigo, né? Tantas semanas juntos, então eu trouxe um presente para os meus amigos. É o meu livro, 101 Curiosidades da Bíblia. Bacana. Obrigado. Espero que ajude vocês aí a... Que legal, obrigado. Montar sermões, aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, né? Gustavo, fala um pouquinho pra gente, o que tem nesse conteúdo, o que as pessoas acham aqui. 101 curiosidades, eu já fiquei curioso de saber. Então, tem assuntos, curiosidades arqueológicas, sabe aquele texto, medidas, características que às vezes a gente lê na Bíblia e fala assim, o que é isso? O que o autor quis dizer com isso? Então, eu coloquei em um livro, é muito também do meu conteúdo da internet, né, que virou um livro. Então, eu acredito que vai ser um material que pode ajudar a pôr curiosidades em sermões, a quem está começando a Bíblia também, vai ajudar a entender algumas expressões da Bíblia, algumas medidas. E o legal é que tem algumas ilustrações. Por exemplo, ninguém coloca a mão no arado e olha para trás. O que é um arado? Aí tem uma ilustração do que é um arado, o que Jesus quis dizer. E assim por diante, várias curiosidades da Palavra de Deus. Cara, que proposta fantástica, muito obrigado pelo presente, eu vou ler, vou presentear minha filha, se você permitir, também com ele, porque eu acho que ela vai gostar muito também, especialmente por causa das curiosidades, ela ama isso daqui, e também tem as ilustrações, um livro belíssimo, muito obrigado. Como é que faz para a gente achar isso aqui, se quiser adquirir? Olha, eu coloquei o link da editora na bio do meu perfil do Instagram, então... É só entrar lá no PR Gustavo, _JA, e tem um link da editora. A venda é toda com eles, mas eu coloquei lá para divulgar. Muito legal. Gustavo, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, de andar na Tua presença e de ter a certeza que Teu Espírito Santo nos conduz. Mais uma vez, pedimos a Tua orientação no estudo da Palavra, da lição dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Reta final, né? Estamos chegando aí nos momentos finais da história de Cristo e o evangelista Marcos vai nos conduzindo na última semana da vida de Jesus, em que ele está sendo julgado agora e condenado, que é o grande momento dessa lição, dessa semana. Natal, conta pra gente como é que Marcos resolveu contar essa história para nós. Marcos escolheu mais uma vez aqui usar a estratégia do sanduíche. Ele começa falando que os sacerdotes estavam tramando prender Jesus e aí ele entra com outra história, a história do perfume com que a mulher ungiu os pés de Jesus e a cabeça. E depois ele termina a história que ele havia começado, aí o Judas aparece e ele confirma com os sacerdotes que ele vai entregar Jesus por um valor em dinheiro. Só que Marcos não fala o valor em dinheiro, que outros evangelistas falam, né? Como Mateus fala das 30 moedas de prata. Mas, curiosamente, Marcos não fala do valor, mas ele insere essa questão de valor, de dinheiro, fazendo a questão da estrutura do sanduíche. Aqui no começo ele fala assim, ó, no capítulo 14, verso 2, diz que eles não queriam fazer durante a festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. E você vê que a história continua depois no versículo 10. E Judas Iscariotes,
um dos 12 foi falar com eles para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Então está aqui duas histórias em uma. A principal é a que está no recheio do sanduíche, que é Maria, como nós acreditamos que pode ter sido Maria, ungindo os pés de Jesus, preparando ele para a sepultura. Muito, muito legal isso, Natal, porque a gente consegue perceber a intenção do autor de nos apresentar um contraste também, né? Enquanto tem gente traindo, tem gente sendo invejosa, Jesus. No meio você tem a história de uma pessoa que faz o contrário disso, que exalta Cristo, né? Que entrega tudo que tem para Cristo. Falar em entregar tudo que tem, Gustavo, vamos agora acionar o quadro. Tem um quadro aqui nesse programa. Tinha que ter uma vinheta para vocês. Curiosidades da Bíblia com Gustavo Marques. Mas tem um quadro, 1 minuto para sempre também, que eu tenho às Uma vezes... curiosidade em 1 minuto. Tem frase do pastor Dóris que às vezes eu tenho vontade de fazer a vinheta, 1 minuto para sempre. Olha aí. Mas vamos lá. Eu gosto de tentar trazer para o nosso tempo, porque, como você bem disse, ela deu 300 moedas, 300 denários. Um denário era igual a um dia de trabalho. Eu gosto de fazer essa conversão. Apesar de que, eu disse algumas semanas atrás, é muito difícil, porque 300 dias de trabalho no Brasil é diferente de 300 dias de trabalho na Alemanha. Então, o alemão ele vai fazer a conversão, vai dar um valor, o brasileiro outro. Mas vamos lá, só para a gente entender um pouco. Se eu pegar o salário mínimo brasileiro e dividir ao longo do ano, o brasileiro vai ganhar R$ 16.944 por ano. Se eu pegar 300 dias do ano, então esse valor seria R$ 13.900. Vamos arredondar para R$ 14.000, ou seja, é um perfume avaliado aproximadamente em R$ 14.000. Eu não sei nem onde vende isso hoje, né? É muito caro. E aí ela derrama sobre Jesus, né, como um ato de amor. Já o Judas traiu Jesus por muito menos. Mateus diz que foram 300 moedas de prata. Aí alguns 30. 30. E aí alguns arqueólogos dizem que pode ser a tetradracma, ou seja, cada moeda é como se fosse 4 denários, totalizando 120 denários, que daria um valor aproximadamente de R$6.000, R$5.570, mais ou menos. Então, olha a diferença, né? O autor quer dizer assim, ó, tem gente que deu muito mais por amor e tem gente que está se vendendo por muito menos por ganância. Cara, que interessante, muito legal. E uma coisa ainda aqui, pastor Dailson, um pouquinho, é que aqui Judas é a pessoa que reclama do valor do perfume. Aqui em Marcos não fala, mas em João ele identifica, ele fala, foi Judas que reclamou, puxa vida, podia ter dado isso para os pobres, mas na verdade é porque ele queria que ficasse na bolsa dele, né? Como diz, ele era o tesoureiro do grupo. Então, essa cobiça pelo dinheiro é vista em Judas aqui, no sanduíche também. Marcos não mostra, mas a gente sabe no contexto que era ele que tinha reclamado do valor. Exatamente. Marcos, né? Cada vez mais prático do que nunca, agora é a reta final mesmo, e ele traz essa cena, e para mim esse é o momento do mimimi, né? Você vê bem claro, você vê aqui um jeito muito até ridículo de você ver a comparação das coisas, porque você vê duas cenas, e as duas cenas envolvem dinheiro, né? São dois momentos que até eu coloquei aqui, né? É o mercado do coração, porque agora vai ter o valor de quase R$14.000, pensa um perfume de quase $3.000, é fora da nossa realidade, e ao mesmo tempo a venda de Judas, o que acha que é muito gasto, ele por muito menos vende o Messias. Então, é uma coisa assim muito louca de você pensar. E isso que você falou da ganância, da vaidade, é o que a gente vê como background aqui. O que acontece? Ela vai e ela me lembra, claro que ela não deu tudo que tinha, mas aqui eu consigo sentir o eco da nossa conversa de semanas atrás, daquela viúva que dá R$1,30 aproximadamente, eu me lembro da nossa conversa, foi lá e também Jesus olha e diz, uau, ela aqui merece essa vitrine eterna para ser lembrada. Então, pode ser R$14.000, pode ser R$1,30. Ambas agiram por amor, por paixão, por carinho, por reconhecimento, por entrega. E aí você vê o inimigo, né? Você vê o mimimi, você vê o antagonista, você vê o vilão da história, que é um quê? Um Judas olhando dizendo assim, que absurdo, esse dinheiro podia ser empregado não sei no quê. Gente, vamos entender aqui, né? Essa questão de você avaliar a ganância é muito perigosa.
é muito difícil avaliar uma vaidade. Então, Judas fazendo o julgamento de que ela fez um desperdício. Então, gosto da frase que diz, né, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Não estamos lidando aqui com princípios, né? É um Judas julgando. O ponto de vista dele, isso aqui é vaidade, isso aqui é ganância, isso aqui é desperdício, isso aqui não precisa. É a vista de um ponto, o ponto dele, né? E nós vamos ver agora nessa semana, agora estamos entrando nos momentos mais intensos de Marcos, é como se agora Marcos reunisse toda a sua capacidade prática de nos mostrar o evangelho, e ele já coloca essa contradição, que de novo é a hipocrisia. Como a gente falou, contradições entre aquele que gasta e aquele que investe, aquele que reconhece e aquele que é ganancioso e espera ganhar em troca. E no fundo, aqui você vê que Judas ganha de qualquer jeito, né? Então ele avalia que aqui, ó, aqui eu estou olhando, ela não devia ter dado esse dinheiro, mas já está no coração dele o ganhar através da traição. Então você vê que é muito ardiloso. Vamos ver aqui um personagem que merece uma atenção para a gente cuidar para não ser igual. Eu gosto dessa palavra desperdício. Judas acusou ela de se desperdiçar, mas era por amor. E acontece nos dias de hoje, sabe? Tem muita gente que ama Jesus. Ela marcou o coração de Cristo pela forma como ela amou Jesus, porque Jesus falou, onde falarem de mim, vão falar dela também. Já pensou isso? O céu é aquela mulher famosa, porque o jeito que ela amou Jesus marcou o coração do mestre. E hoje em dia, acontece muito, tem muita gente que é chamada de radical, você está desperdiçando sua vida, os jovens, né? Você está desperdiçando sua juventude, você está desperdiçando a sua vida se dedicando para Deus. Que desperdice, né? Não se importe com essas acusações. Se for desperdiçar por amor, se isso é chamado de desperdício pelo mundo, continue assim, porque a forma como nós amamos também marca o coração do mestre, né? Será que existe desperdício no amor, né? É, exatamente. Né? Será que amor desperdiça? Amor sempre transborda, né? Eu gosto muito dessa né? palavra, né? Transborda. Na perspectiva de Judas era desperdício, né? Mas na perspectiva de quem ama, como era o caso dessa mulher, o que está em jogo aí é a abundância, né? Extravagância. Se eu encho esse copo de água aqui e vai derramando, está desperdiçando água, mas ele também está transbordando. Né? Então que a gente possa transbordar de amor por Jesus. Ela amou Jesus de forma extravagante mesmo. Aqui há alguns personagens, né? Por exemplo, Simão, o leproso, né? Também temos Judas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dialoga com essa história aqui e nos dá um pouquinho mais de detalhes, né? Que o anfitrião dessa casa, no caso Simão, ele não recebeu Jesus com as honras que merecia. E ele questionou Jesus porque ele estava permitindo que uma mulher pecadora tocasse Jesus. Isso é Lucas 7, né? No diálogo com essa história. E aí Jesus compara a atitude de ambos. O Simão, que havia sido curado por Cristo, não trata Cristo como Cristo merece. Mas a mulher que havia sido perdoada reconhece o amor de Cristo e trata Cristo de maneira, como disse de novo, extravagante, né? Então, é uma pessoa que realmente merece esse louvor de Cristo aqui. Mas o fato é que o que nós temos aqui é uma pessoa que está amando a Cristo e representando esse amor de maneira muito clara, ao contrário de outros, e aqui em destaque Judas, né, que não faz isso. Tem um dado curioso também, é que essa história de Judas vender Jesus, agora já na historinha da frente aqui, ela espelha uma história de um Judas também do Antigo Testamento. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso. Judá. Judá. E Judas é Judá, exatamente, mais modernizado. E Judá vendeu José, que é um tipo de Jesus. Ele vendeu por 20 moedas de prata para uma caravana ismaelita, né? Eu acho que aqui, quando já tinha passado muito tempo, teve que fazer uma acomodação monetária, né? Inflação. Porque 20 moedas de prata era o preço de um escravo no tempo de Judá, mas eu acho que teve uma inflaçãozinha aí de uns 10 denários. Isso aí é tema para a sua curiosidade. Interessante. E Jesus foi vendido pelo preço também de um escravo, semelhantemente àquilo que Judá havia feito com José. Judas, o Judá no Novo Testamento, vende Jesus, né? E José era um tipo, uma representação de Cristo no futuro. Agora acontece um detalhe diferente. Judá, ele cai num poço sem fundo, no capítulo 38, até ser resgatado. José cai. José cai num poço,
Mas Judá cai num poço sem fundo de imoralidade. Ele vai se afastar, vai se viver entre os cananeus, vai viver uma vida dissoluta até que o amor de Deus o restaura daquela condição, ele se transforma num grande homem. Judas teria a mesma condição, porque o olhar de Cristo que o confrontou não foi para o acusar, não foi para o condenar, foi para o restaurar. Mas é a questão do ponto de vista. Ele não aceitou essa graça que poderia ter transformado também sua vida. E hoje nós poderíamos ter um apóstolo Judas resgatado. O que eu vejo em Judas é esse interesseiro do ganha-ganha. Por quê? O sonho era como Pedro, todos. Jesus vai ser coroado. De repente, Jesus não é coroado, vai para a cruz, então eu vou vender. Então, de qualquer maneira, Judas quer ganhar. De qualquer forma, Judas quer passar alguém para trás. De qualquer jeito, Judas quer dizer assim, ó, sai na frente. No fundo, a gente acha tão bonito, né, a mulher que lava os pés de Jesus, mas nós temos que nos dar ao direito e à obrigação de refletir até que ponto a gente também não parece Judas. Primeiro, julgando a sinceridade dos outros. Né? A coisa mais fácil é rotular. Porque, gente, a melhor coisa é todos serem iguais a mim. A gente aqui tem nossas diferenças, mas adoro quem parece comigo. Isso é natural do homem. Quando alguém expressa o seu amor de Jesus, por Jesus, de um jeito diferente, nós temos que ter aquela flexibilidade à humanidade para, primeiro, compreender. Mas, segundo, a figura do Judas, ela é muito parecida com momentos que nós temos que cuidar. Sem dúvida. Que é sempre sair ganhando, que é sempre ter vantagem, que é sempre, olha, mesmo em nome da igreja, vamos pensar, em nome da igreja, a gente tem que estar sempre... A prosperidade vem de acordo com a entrega, o serviço e a humildade para Deus. Exatamente. Judas é um lembrete, eu nunca tinha pensado nessa associação com Judá, agora explodiu aqui para a gente ver como o Velho e o Novo Testamento se completam, se dialogam, mas realmente Judas ele não passa pela transformação e volta de Judá, que você vê em Judas ganância de um ganha-ganha. Exatamente. Nós temos que cuidar para não ser assim. Ele, lembrando que ele era o tesoureiro do pequeno grupo de Jesus ali, né? E ele disse, olha, esse dinheiro aí seria bom para a gente ajudar os pobres, né? Mas o Evangelho disse que ele era ladrão. João diz isso. Ele roubava o dinheiro. Então ele estava preocupado mais em pegar o dinheiro para si. E ele provou isso vendendo Jesus, né? Então vamos fazer um intervalo bem rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Eu quero fazer uma recomendação muito carinhosa para você. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão muito fragilizadas emocionalmente. Isso é um problema mundial. Especialmente após a pandemia, se percebeu claramente como as pessoas adoeceram emocionalmente, ainda mais do que já estavam. Então, a palavra de Deus tem mensagens muito especiais para nos ajudar. É claro que isso sempre estará aliado com um apoio profissional e nós recomendamos que as pessoas que sofrem dessas debilidades procurem médicos, psiquiatras, psicólogos, porque você vai ser ajudado. Mas você pode recorrer também à palavra de Deus como auxílio espiritual para esses momentos. E é pensando nisso que a Novo Tempo está lançando a revista, uma edição especial da revista Esperança, Mente Feliz. Para você que deseja ter uma mente liberta, realmente transformada, livre das amarras que as situações da vida cotidiana nos trazem. Aqui você vai descobrir, por exemplo, caminhos bíblicos e também científicos, porque o autor dessa revista é um psiquiatra renomado, um dos nossos apresentadores aqui, o Dr. César Vasconcelos. Você vai encontrar aqui caminhos bíblicos e científicos para libertar, por exemplo, a sua mente da depressão, da ansiedade, das obsessões que estão fragilizando muitas pessoas, muitas vidas e muitos relacionamentos. Se você deseja ter essa revista, eu recomendo que você a tenha. Você só manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos com muita alegria enviar para você, sem custo nenhum, essa revista, lembrando que ela é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Faça isso agora, manda seu recadinho aqui para a gente poder mandar para você essa revista com muito carinho, tá certo? Bom, vamos continuar conversando aqui sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos na fase final da vida de Cristo e vimos no bloco anterior como duas histórias estavam interrelacionadas, né? A traição de Jesus por Judas, encaminhando aí a traição dele, que ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, enquanto
Maria, ela doou tudo o que tinha para honrar Cristo com 300 denários de um perfume que perfumou não só os pés de Cristo, não só a vida de Cristo, mas sobretudo a vida dela e a nossa também. Natal, vamos continuar conversando, porque nós chegamos agora ao momento em que Jesus está reunido com seus discípulos no cenáculo para a última ceia. Que eventos ocorrem ali e que significados espirituais nós podemos aprender disso? É maravilhoso o que Jesus faz aqui. É a última ceia pascual, mas é a primeira ceia do Senhor, a ceia dos cristãos em memória do que ele fez. Jesus nunca deixou de praticar os ensinos de Moisés. Ele não praticava os ensinos dos anciãos. E aqui Jesus está fazendo essa transição. Em Marcos, capítulo 14, verso 22, diz assim: enquanto comiam, ou seja, o autor da lição diz que o cordeiro não é mencionado aqui, mas a gente sabe que Jesus estava participando da ceia pascual, que envolvia um cordeiro assado, desde aquela saída do Êxodo, não é? Que tinha que passar o sangue na porta, e sempre eles faziam isso em memória da escravidão e que Deus libertou. Enquanto comiam, naquela mesma mesa, Jesus comendo o cordeiro assado, participando, mas ele afastou o cordeiro assado, ele pegou o vinho, o suco de uva, pegou o pão sem fermento, que já se usava naquela ceia, e falou: a partir de agora vocês vão fazer assim. Essa é a nova aliança. Isso aqui é fantástico, porque a velha aliança, o Velho Testamento, está em Êxodo 24:8. Em Êxodo 24:8, quando todo o povo de Israel decide aceitar, fazer um pacto com Deus, em Êxodo 24:8, Moisés pega o sangue de um animal e espirra sobre o povo, dizendo assim: este é o sangue da aliança que o Senhor estabeleceu com vocês. A aliança do Velho Testamento baseada em animais, que simbolizava Cristo. E agora Cristo dá o suco de uva, predizendo a sua morte, e diz: agora esse é o sangue, o pacto da nova aliança, no meu sangue. Agora, esses são emblemas, né, Odailson? São símbolos. Quando Jesus fala, isto é o meu sangue, ele não quer dizer que todo suco de uva se transforma literalmente em sangue. Nós usamos nas cerimônias de Santa Ceia, na nossa igreja, a expressão símbolo, emblema, porque exatamente capta o que Jesus quis dizer. Jesus não quer dizer que quando o pastor ou o sacerdote pega o vinho, levanta, ele se transforma em sangue de Cristo, nem que o pãozinho sem fermento, quando você levanta também, ele se transforma literalmente, se transubstancia em corpo de Cristo. Não se trata disso, né? Ilustração, é uma ilustração que Cristo nos dá. E quando você materializa ou corporifica na ilustração um significado físico, você está ultrapassando a razão de ser uma ideia, uma referência. E você não vê realmente na Bíblia em nenhum lugar, a adequada declaração de que ali há um momento mágico, encantado ou místico. Não, aqui é uma ilustração. Eu nunca tinha pensado, confesso, anotei aqui, de que nessa mesa, que até hoje nós vemos em todos os quadros, desenhos artísticos de grandes pintores, a figura do cordeiro na mesa, porque realmente não era só a Santa Ceia que nós conhecemos. Era uma ceia normal. Jesus põe de lado e fica pão e suco de uva. Para mim agora mudou a percepção que realmente a gente tem que pensar nessa maneira muito natural que tudo aconteceu, para Jesus virar a mesa e apresentar para a gente a Santa Ceia. Gosto da definição, não do filho pródigo, mas dos 2 filhos pródigos. E puxo para aqui a minha declaração do que seria essa ceia. Sempre pensamos na ceia de Cristo com um traidor, mas na verdade é a ceia de Cristo com 2 traidores. Tem Judas e tem Pedro. E eu vou além, é a ceia de Cristo com 12 traidores, porque no fundo todos vão largar Jesus dali para frente. Então a gente às vezes coloca um holofote imenso sobre Judas e esquece que aquela mesa, nesse momento, isso está absolutamente abandonado por prever o que vai acontecer, que aquele que encosta o pão, ou molha o pão com Cristo, é o traidor Judas. Mas ele sabe que Pedro vai fazer igual, e quando o galo cantar 2 vezes, ele trai Jesus 3 vezes, falando todos os palavrões que você imaginar contra Jesus. E os outros somem. Então, você está vendo aqui realmente um momento onde você percebe
Cristo vivendo esse significado de doação, de perdão entre imerecidos. Nenhum ali merece. E esse é o recado que Deus nos dá na Santa Ceia. Muito bom. Legal, né, Vinícius? Que a Páscoa era uma celebração da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. E aí eles celebravam, como a gente falou aqui, tinha o cordeiro, tinha também ervas amargas, né, que simbolizavam o sofrimento do povo de Israel no Egito. Tinha o suco, simbolizando o sangue do cordeiro, e tinha os pães sem fermento. Inclusive, no verso 12, diz que era o primeiro dia da festa dos pães asmos ou ázimos, ou seja, pão sem fermento, simbolizando a pressa que os israelitas tiveram que sair do Egito. Ou seja, não dá para pôr fermento e esperar o pão crescer, não. Come aí o que tem e vai embora. Então, esse era um símbolo da pressa que eles tiveram que sair. Então, Jesus ele ressignifica todos esses símbolos, né? Agora, o cordeiro, antigamente, o sangue de um cordeiro inocente nos umbrais da porta deu vida para quem estava condenado à morte. Por isso que a Páscoa, a passagem, né, do anjo da morte. Agora não, o sangue do cordeiro na cruz é que dá vida para quem está condenado à morte. Então, Jesus ele ressignifica esses símbolos. E agora uma nova Páscoa é instituída. Não mais um povo sendo liberto da escravidão do Egito, mas toda a humanidade sendo liberta de uma vez por todas do pecado e das consequências eternas dele. Da morte para a vida. Esse símbolo do suco sem fermento, quer dizer, um vinho que não embebeda, é tão importante, né? Porque você vê depois no final do Apocalipse, lá no Apocalipse, que a Babilônia mística, ela serve um vinho também para o povo. Mas é um vinho que embebeda, é um vinho fermentado, que são falsas doutrinas baseadas no sangue de Cristo. Eles ensinam, falam de Jesus, mas com doutrinas corrompidas. A ideia do suco de uva sem fermento é tão maravilhosa, e cada vez que a gente bebe o suco de uva, pelo menos eu, a minha família, mesmo fora da Santa Ceia, e eu sempre ensino isso para a igreja, a gente lembra que Jesus fez isso. Jesus prometeu aqui, aparece em Mateus também, que ele nunca mais beberia o suco de uva até o dia em que beber com a gente no céu. A grande ceia. Não é fantástico isso? Ou seja, eu sempre brinco falando, no céu vai ter suco de uva. Talvez os anjos bebam suco de uva, mas Jesus fala, eu ainda não. Eu só vou beber de novo com o meu povo aqui no céu. Não é demais isso? É demais. E é muito significativo pensar que Jesus estava ali na última Páscoa celebrada pelos cristãos, né? Porque a gente não celebra mais a Páscoa, porque a Páscoa ela foi cumprida naquela grande Páscoa em que Cristo, o Cordeiro de Deus, realmente foi oferecido em nosso lugar. E ele estabelece a nova aliança, então, com base nessa cerimônia que nós celebramos, que é a Santa Ceia, né? Não tem mais cordeiro morrendo, porque o cordeiro já morreu, não tem sangue sendo derramado, porque o sangue do cordeiro já foi derramado, tem símbolos. É por isso que reafirmamos, né? Nós não podemos pensar que Jesus é sacrificado toda vez que a Eucaristia é servida. Não podemos pensar nisso. Uma vez. Porque o sacrifício foi oferecido por uma vez por todas. E essa é a nova aliança. E é muito significativo que essa nova aliança, ela não é exclusiva para um povo só. Porque um povo só estava restringindo a sua história, ao início da sua história, à saída do Egito. E ali você tem uma Páscoa realmente histórica, étnica e tal. Agora você tem alguma coisa, a Santa Ceia, a Eucaristia, como dizem os nossos irmãos católicos, ela se refere a todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as etnias. Todo mundo pode se beneficiar do símbolo do sangue de Jesus e do símbolo do corpo de Cristo, que foi esmagado, o sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados. Bom, o corpo de Cristo começou a ser esmagado antes da cruz. Isso a gente tem a cena seguinte, amigos, do Getsemane. O que vocês têm a dizer aí sobre esse momento em que eles saem do cenáculo e vão a esse local de oração, provavelmente no pé do Monte das Oliveiras? Eu gosto de definir como o maior spoiler do maior não do universo, porque o maior não do universo não é o Getsemane, é a cruz, quando ele grita, cadê você, meu pai?
Mas o Getsemane foi o spoiler inimaginável para Cristo. Surge o termo hematidrose, que é um termo que você usa para esse extravasar de sangue. Então, meu irmão é médico, essa é uma conversa que eu já tive muitas vezes com ele, tentando espremer ao máximo. O médico, ele é muito racional, é muito técnico, mas realmente é interessante você ouvir de um profissional, né? É inimaginável para a medicina, mas tecnicamente é possível se você tem um nível de estresse, um nível de melancolia, um nível de pré-morte inexplicável, a ponto dos seus vasos epiteliais estourarem e você ter todo um extravasar de sangue. A gente tem que entender que o Getsemane não foi só Jesus pedir passe o cálice, tá bom. Foi muito mais dramático, foi uma coisa assim épica, foi universal, os discípulos dormindo, e nessa hora o demônio ele é tão assombroso, né, que cai sobre eles um sono, eles não conseguem abrir as pálpebras. Então Jesus está absolutamente abandonado, como muito pior que todos aqueles que ele curou, né, o leproso abandonado, o surdo que não tinha gente, tem lá o cego que não pode conviver, e agora Cristo está isolado de todos num jardim, sentindo que ainda vai ficar pior. E ele já tinha anunciado, a minha alma está angustiada até a morte, ele já estava sofrendo muito ali. Fiquem comigo, vigiem, orem comigo. Ele precisava desse apoio humano como humano, porque ele não sentia mais a presença do Pai. Deus já estava começando a se afastar de Jesus, porque esse é o preço final do pecado, né? O pecador está sem Deus, sem um intercessor, sem perdão, e Jesus estava sentindo já esse preço. Então a alma dele estava angustiada, ele precisava de uma ajuda humana nesse momento. E os amigos dormindo. Deus não afastou esse cálice, né? Porque através desse cálice a salvação seria oferecida ao mundo, né? E eu fiquei pensando, vocês estavam falando, e lembrei daquela cena de Pedro, quando Pedro falou assim, não, o senhor não vai morrer. E Jesus, para que a salvação fosse oferecida ao mundo, ele disse, não, sai para lá. Mas agora o peso do pecado era tão grande que o próprio Jesus, Senhor, se possível. Mas veja, Jesus não falou, eu quero que passe. Ele olha, se possível. Mas se não for, faça a tua vontade é acima de tudo. E não passou. Não passou. Tem até um versículo, amigos, que eu acho muito interessante, que fala desse momento de angústia de Jesus, que ele pediu, se possível, para passar. Ele estava angustiado, ele não via a luz no fim do túnel. E ele tinha medo de que o peso do pecado sobre ele fosse tão grave que ele não ressuscitasse mais, que ele fosse separado do Pai para sempre. Então, em Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas ao único que podia livrá-lo da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Mas a resposta foi não. Olha só. Então, ele clamou, aqui diz, com forte clamor e súplicas ao único que podia livrá-lo. Mas ele falou que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é, filho, eu não posso te livrar então. Porque se eu te livrar, não tem quem salva o mundo. Você é o substituto. E a resposta foi não, por bem da humanidade. E aí volto a lembrar Moisés e Elias vendo esse momento, o coração deles naquela angústia de ver Jesus e a transfiguração sendo um lembrete. Você tem que passar por isso também, no mesmo ambiente de natureza, numa montanha, num ambiente reservado. Você vê assim, é tudo muito intenso. Para mim, o Getsemane, ele é demais. Ele é muito mais do que poesia, cena, drama. Ele é a complexidade de você esperar de Deus algo. Daí Deus envia realmente um ser angelical, já que os seres humanos todos dormiram, você não está sozinho. Imagina ele lá com o anjo dizendo, mas a resposta é não, viu? Eu vim aqui, e aí o que o Pai? A resposta continua sendo não. Para você salvar aqueles que estão dormindo, você tem que morrer. Mas o fato dele ter visto esse anjo deve ter fortalecido a fé dele. Com certeza, não estou abandonando. Tem um Pai, né? O Pai está me olhando. Né? Então, o abandono ele é absurdo e aqui é dramático de ver a bênção de Deus. Né? E entra o papel dos amigos rapidinho aqui, né? Jesus contando com os amigos e os amigos dormindo. Paulo fala, né? Tem um versículo lá em Filipenses 4, no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Ele, em outro momento, falou, tudo posso naquele que me fortalece, mas também valorizava a presença dos amigos. Fica aqui uma lição para a gente, né? Ser amigo, estar perto de quem está sofrendo, quem está angustiado. Não vamos dormir, né? Porque às vezes tem gente sofrendo. Claro, não se compara com o sofrimento de Jesus, é só um gancho, mas tem gente sofrendo do nosso lado e às vezes a gente nem ligando, ou simplesmente pescando, né? Não ligando para a dor
de quem está bem pertinho da gente. Jesus foi para o Getsêmani, né, com seus discípulos ali. Era noite, madrugada. O Getsêmani é um vale no pé do Monte das Oliveiras. E Monte das Oliveiras significa que existem várias árvores de oliveiras que produzem azeitona. E Getsêmani significa prensa de azeite. É o local, ali era o local em que provavelmente havia prensas para espremer a azeitona, tirar dela o suco dela para sair aquele azeite gostoso, extra virgem, que a gente usa na salada, né? E lembrando que o azeite, o óleo, é símbolo do Espírito Santo. E isso é muito simbólico, né? Cenográfico até, porque de fato Jesus estava sendo espremido, angustiado, para dele fluir o azeite da salvação para todos nós. É exatamente o que está acontecendo ali. Ele estava sendo espremido, esmagado. Ele foi esmagado por nós ali. É naquele momento, Getsêmani, que o calcanhar do herói prometido começa a pisar a cabeça da serpente e a picadura da serpente começa, ele vira o calcanhar. É naquele momento em que o pai começa a ter que se afastar do filho e depositar sobre ele todos os pecados do mundo, inclusive os nossos, os mais graves pecados. Pensa nos maiores genocídios da história, em toda a pedofilia que já foi praticada, em todo estupro, em todo assassinato, em toda violência, em toda traição. Tudo aquilo estava pesando sobre Cristo e aquilo foi fazendo ele suar sangue, espremido, esmagado. Para quê? Para a gente ser perdoado, para a gente ser salvo. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, porque isso é dramático. A gente precisa até tomar um pouco de ar aqui, porque Jesus fez coisas lindas demais por nós. Rapidinho, não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta para o último bloco do programa Lições da Bíblia. A gente está conversando sobre o Evangelho de Marcos. Estamos nos últimos momentos da vida de Cristo e esses momentos são tocantes. A escritora Ellen White, escritora inspirada, nos disse que faria muito bem se a gente passasse momentos especiais todos os dias meditando sobre a vida de Cristo, especialmente as últimas cenas. E é o que nós estamos fazendo agora. Por favor, aproveite esse programa para estimular você a fazer esse exercício diário de pensar em Jesus, pensar no sacrifício de Cristo, para que o Evangelho possa realmente alcançar o seu coração. Bom, Natal, a gente falou no bloco anterior sobre o Getsêmani, mas tem mais coisas no Getsêmani aí. Tem muita coisa, é profundo demais, né? Nesse momento, a nossa salvação estava em jogo. Jesus poderia desistir, poderia falar, pai, não quero, né? Mas nesse momento, a gente vê que o peso do pecado da humanidade estava caindo nele, separando ele de Deus. E, amigos, tem uma coisa aqui que eu acho fantástica. Não foi a cruz que matou Jesus. Ele já estava começando a morrer ali no Getsêmani pela separação do Pai. Salmo 22 escreve Jesus na cruz. A cruz é prevista por Deus. Aparece lá no Salmo 22, ele com as mãos furadas, ele sorteando as vestes de Jesus. A cruz foi prevista por Deus, mas não foi planejada por ele. Não fazia parte do plano de Deus a cruz. A cruz foi um instrumento de tortura de Satanás. O que angustiava Jesus não era tanto o sofrimento que ele teria nas mãos humanas, também é ruim, mas é a separação do Pai, e foi isso que o matou. Se não houvesse a cruz, Jesus teria morrido na hora em que ele morreu, na hora do sacrifício da tarde, às 3 da tarde, naquele dia, porque ele já havia começado a morrer na noite anterior, com a separação do Pai. Se não houvesse a cruz, ele teria morrido ali, com os discípulos em volta, orando, chorando, e o coração dele romperia, como é descrito no Salmo 22. Por causa do peso do pecado. E é no Getsêmani que ele toma a decisão de realmente ir para a cruz. Porque você vê a natureza humana de Cristo hesitando. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele usa uma expressão carinhosa de aproximação com o Pai, né? Abba, Pai, por favor, né? Mas faça-se a sua vontade. E ele vai e volta, encontra os seus amigos dormindo, e aquilo, o Satanás tentando, né, para que ele desistisse da cruz, usando inclusive o argumento certamente do sono deles. Olha, esse pessoal está dormindo aí, você vai morrer por gente assim. Eu fico pensando que a gente está aqui refletindo sobre as últimas 24 horas da vida de Cristo.
Jesus sabia que eram as últimas 24 horas dele, e como ele viveu essas 24 horas? De forma intensa, olhando para aquilo que ele estava sofrendo, mas pensando naquilo que ele estava conquistando, pensando em nós. Jesus estava pensando em nós, isso me toca muito. Demais. As últimas 24 horas de Cristo, no Getsêmani especialmente, ele estava transbordando de amor. Cada gota de sangue que ele transpirou era amor por nós, era amor por mim. Eu não tenho direito de ser indiferente a um amor tão grande como esse, sabe? Pensando no futuro, nas pessoas que seriam salvas, que seriam evangelizadas, ou daí pensando em gente que estaria assistindo esse programa hoje, que está aceitando a Cristo, quem sabe gente que está em lágrimas hoje, do outro lado pensando o seguinte, foi por mim que Jesus morreu, se entregou. Então, por isso ele não desistiu, e eu louvo a Deus por isso. Não tem definição, é só a gente se entregar por completo. Eu fico imaginando, como dizem, né, que ali os discípulos nem reconheceram Jesus nessa hora, porque Estava ele desfigurado. foi moído de tal maneira naquilo aí, que ele se desfigurou, que você convive anos com uma pessoa e não vê o semblante, não vê a fisionomia. É a completa escuridão do pecado da gente, nele. Ele se veste da gente, né? Isaías diz, né, que Cristo se torna pecado, ele se veste da nossa maldade, o que a gente mais esconde de quem a gente mais ama, cônjuge, filhos, pais, a gente não vai contar para ninguém nossos segredos mais absurdos. É o que Cristo se vestiu disso. Para naquele momento dizer assim, Odailson, eu estou aqui por você. A gente, aqui é silêncio e entrega. É silêncio e entrega. Aí aparece uma figura, né, que parece ter rejeitado todo esse amor, toda essa graça, que é a figura de Judas. E Judas, para mim, é um personagem muito peculiar, porque se a gente for montar um perfil de Judas, todo mundo fala, quem foi Judas? O traidor. Mas antes de ser traidor, Mateus 10, de 1 a 4, diz que ele recebeu poder para curar enfermos e expulsar demônios. Então era um homem de oração, mandava e o demônio corria, tocava e pessoas eram curadas. João 13, 29 diz que ele cuidava da bolsa de dinheiro, vamos lá. Ele foi escolhido pelos outros para cuidar. Quem é que a gente escolhe para cuidar de dinheiro? Alguém de confiança, tem habilidades financeiras, perfil de liderança. Jesus disse que ele saía para resolver as coisas, comprar, negociar, então perfil de líder. Olha quantas características ele tinha. Judas amava Jesus. A Bíblia não fala do chamado dele como dos outros, mas certamente foi alguém que abandonou tudo para seguir Jesus. Então Judas amava Jesus, era cheio de dons e habilidades, mas traiu. O que acontece, né? Por que algumas pessoas cheias de dons e talentos se afastam de Jesus? Alguns outros não aceitam, não tomam decisão ao lado de Jesus. A gente percebe que Judas, ele colocou as coisas do mundo na frente de Jesus. Ele era muito orgulhoso e muito crítico. A gente falou disso durante essas semanas, né? Ou seja, o orgulho, a crítica, te faz não perceber o Jesus amoroso que está perto de você, né? Então, são alguns defeitos que a gente percebe que acontecem nos dias de hoje. A gente tem que tomar cuidado, né? Para não ser cheio de dons e talentos e esquecer da essência de amar Jesus e se entregar em humildade para ser transformado. Então, Judas tinha tudo para dar certo, mas infelizmente fracassou. E com a senha do beijo, né? Com a senha do beijo. A senha do beijo é interessante, né? Porque mostra que Jesus era uma pessoa comum. Jesus não era alguém que se diferenciava de todo mundo, como a gente vê às vezes nas figuras, né? Só Jesus usa o uniforme de Jesus, vamos dizer, né? Só Jesus usa a faixa azul, vermelha, mas não, Judas teve que falar assim, ó, é o homem que eu der um beijo, ok? Porque Jesus era igual às outras pessoas. Aí a gente entra para o segundo traidor, né? Então, é a história dos dois traidores, nós temos que lembrar disso, né? Judas, ele é o conhecido, mas agora a gente puxa para a figura mais imprevisível desse momento, porque Judas trai por moedas, o outro trai sem moeda nenhuma. Né? Então, me permita agora puxar uma frase que eu sempre gosto de Timothy Keller, que ele fala, né, quando Judas foi possuído pelo demônio, ele não teve uma força sobrenatural, ele não babou, não espumou, ele não xingou, não praguejou. Nossa. Ele saiu da frente de Cristo e foi para o mundo vender Jesus. Frase fortíssima. Aí eu aproveito para falar de Pedro. Quando Pedro também foi possuído pelas trevas, ele não
teve força sobrenatural, ele não jogou cadeira na parede, ele sai da frente de Cristo e vai para o mundo zombar de Jesus. Então, um vai para o mundo vender Jesus, o outro vai para o mundo zombar de Jesus. Por quê? O que acontece com Pedro? Gente, é a frustração da frustração no limite extremo da frustração. Pense em você, vou usar aquela uma ilustração pateticamente pequena, mas você abre mão de 4, 5 anos da tua vida, você larga tudo que você sonhou porque alguém vai se candidatar à presidência e você vai ser o ministro da fazenda dessa pessoa. Ele prometeu para você, você vai ser o ministro do desenvolvimento, você vai ter um prédio em Brasília para isso e está tudo certo, está todo mundo junto, você está indo em todos os comícios, em todas as corridas, em todas as correrias, as vigílias, andando para cá e para lá. E no dia da eleição, um dia antes, ele fala, tira meu nome da eleição. Não vão votar mais em mim. Eu estou sendo aqui tremendamente minúsculo, mas só para entender que nisso já daria um sentimento de completa frustração. Agora, tira todo o ambiente político de eleição, de você ser ministro de um país, e coloca em Pedro, que sabe que é o Messias, é o rei, é a profecia, são os séculos de Israel esperando, e agora no momento que ele sabe, ele deu muita dica, Jesus deu muita dica, mas Pedro não consegue acreditar. E a lição diz bem claro aqui, foi um exercício de frustração. Pedro se destrói, ele se desmonta, ele se desorienta. E até o galo cantar a segunda vez, o que começa com ironia e zombaria, vira depois negação mais clara, para de repente virar as palavras mais inimagináveis que você fala para a pessoa mais grotesca, marginal e horrorosa do mundo, que você não deveria falar, mas Pedro, ele vomita o ódio que ele está sentindo naquele momento, dele mesmo, de Jesus, mistura tudo, ele não sabe nem o que ele está sentindo, ele só sente o seguinte, frustração. E aí, Vinícius, o que eu vejo aqui, né? Vimos Judas que trai, abandona, vimos Pedro que trai e zomba, escritos por um Marcos que também fugiu, abandonou e fraquejou. Vamos lembrar sempre que Marcos é esse livro daquele que não deu certo por um momento, e agora ele vê dois que também não estão dando certo. E essa narração prática aqui faz a gente se sentir mais do que nunca dentro do livro de Marcos. O texto diz que Pedro estava ali, Jesus estava sendo julgado e Pedro estava se aquecendo numa fogueira. Estava frio, né? Mas tinha uma geleira dentro do coração de Pedro também. Tinha uma geleira. Certeza. E esse movimento da criada, essa insistência da criada em dizer, você era um deles. Porque Pedro estava revelando, porque ninguém fica com Jesus 3 anos e meio e não transborda Jesus, sabe? Estava estampado em Pedro, estava na linguagem dele. Ele também era galileu, estava no sotaque dele, enfim, ele era um seguidor de Cristo. Lembra que eles estão agora em Jerusalém, mas eles são da Galileia, de uma outra região, tem um estilo diferente. E Jesus era de lá também, então as pessoas que estavam ali, que pareciam que eram da Galileia, certamente eram seguidores de Cristo. E a mulher diz, é você. E Pedro estampando Jesus. E quando ele chega nesse movimento de praguejar, o que ele quer dizer? Eu não tenho nada a ver com esse Jesus, porque Jesus não pragueja, Jesus não xinga, Jesus só fala palavras de amor. E quando Pedro começa a praguejar, ele estava dando um atestado falso de que ele não tinha nada a ver com Cristo. Gustavo, eu acho que é uma coisa legal para a gente pensar, porque muitos jovens, todos nós já passamos por isso e somos tentados também a passar, que a gente quer mostrar para as outras pessoas que a gente não tem nada a ver com a igreja, porque a gente está com vergonha, e a gente começa a assumir comportamentos completamente contrários daqueles que são identificados como cristãos, para a gente ser aceito por aqueles que não são cristãos. É possível que você, na sua prática pastoral, você encontre gente fazendo isso, né? Não só encontro, quanto eu já fui jovem assim também. Eu também. Que ficava me escondendo até que a gente se converte. E quer falar para todo mundo de Jesus. Então, todo mundo passa por esse processo. Eu espero que alguém que está assistindo, que ainda não passou, que passe logo. Sabe o que é o legal? Que no final, a gente conhece o final. Quem foi Pedro? Pedro que negou Jesus diante de uma criada, de uma pequena serva, agora ele confessa Jesus diante do imperador, diante de reis, e ele está para ser morto e morre como um mártir, e ele ainda diz, não me crucifica de cabeça para cima, não coloca de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer contra o meu mestre. Olha isso, olha que mudança. Então é possível ter essa mudança. Eu em algum momento tive uma guinada que deixei de ser aquele, a gente fala, agente secreto de Jesus, né, que não conta para ninguém,
para dizer para todo mundo, ó, Jesus me salvou, Ele vive e Ele pode salvar você também. Então, eu acredito que é um processo que todo mundo pode passar. Amém. Nós temos aqui o último sanduíche de Marcos. Esse é o 6º sanduíche, né? Aquela estrutura literária em que ele conta 2 histórias em uma. É o último, Natal. É o último. Você serviu vários sanduíches para gente nessa temporada. Obrigado, viu? Nós saboreamos os 6 sanduíches de Marcos, não é? E esse daqui não é tão perceptível, mas o que o autor tenta apresentar aqui é o seguinte: enquanto Pedro negava Jesus, esse é o recheio do sanduíche, é o principal. Pedro está negando Jesus, aparecem os 2 pães, é Jesus confessando: eu sou o Messias. Acabou o segredo messiânico, porque agora era para se cumprir o propósito de Cristo. Então a gente vê no capítulo 14 de Marcos, versículo 60, diz assim, quando o sacerdote chegou, no meio do versículo diz assim: você não diz nada em resposta ao que eles depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo? E Cristo, amigos, quer dizer Messias. Messias em hebraico e Cristo em grego. É o Messias. Agora não tinha mais segredo. Você é o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus, acabou o segredo. Eu o sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus pegou aqui uma figura que está em Daniel 7,13, que fala do Filho do Homem vindo diante de Deus nas nuvens do céu. Era a figura do Messias. Jesus falou, eu sou aquele Messias de Daniel 7,13. E Jesus confessando, depois que Pedro termina de negar, aparece em Marcos 15 em diante, Jesus confessando para Pilatos que ele era o Cristo. Muito curioso isso, né? Porque aqui Jesus se revela, o seu ministério inteiro ele pediu para não falar, e Pedro antes dizendo que Jesus era, mas no momento final nega, né? Então você vê um cruzamento dessas situações aqui nesse sanduíche final. Que bom poder pensar em Jesus, pensar nos momentos finais da vida de Cristo, poder se emocionar com o sacrifício maravilhoso de Cristo e poder se decidir em seguir a Jesus, porque o que Ele fez por nós é maravilhoso. Essa bênção está na Bíblia, se está na Bíblia é bom para você. Espero na próxima semana. Deus te abençoe muito.